E aí, tudo bem? Oh, calma aí, eu vou abrir a porta pra você. Obrigada, vou deixar aí. É, não, calma. Acho que coloquei o Bruno Mars, não sei porquê. Coloquei o Bruno Mars. Tudo bem? E aí, tudo Prazer. bom? Prazer, Giane. Prazer, Giane Zago. Ó, fica à vontade, viu? Obrigada. Demais, demais. Fiquei nervoso por Bruno Mars. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on. E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Bem, graças a Deus. Deixa eu te perguntar. Ah, Eu não sabia que música pôr, não sabia que música você gostava. Eu te confesso que eu tô nervoso. não, essa música tá legal. É, né? Hoje eu achei que era uma música neutra, né? É, eu gostei. E o que você acha do clipe? Eu acho que tá massa, pode deixar. Tá, né? Aham, tá bem divertido. É, né?